partir de agora a gente está gravando. Esse é o nosso primeiro estudo do Boa Nova, pelo Recanto Espírita Sol de Assis. E hoje nós vamos compreender, vamos conhecer, para quem já não conhece, um pouquinho dessa obra, do seu escritor, né? Quem foi, quais foram os motivos, para a gente poder entender a profundidade e a riqueza desse espírito maravilhoso que se dedicou, depois de desencarnado, a trazer para a gente essas notícias do plano espiritual sobre as passagens evangélicas do nosso mestre querido. Esse aqui é Humberto de Campos, Chico, nosso Chico querido, e a nossa obra. Um resumo do que do início da carreira de Humberto de Campos, né? Ele era um cronista, né? Um brilhante jornalista e cronista, perfeito em suas partes. Aqui são palavras da Academia Brasileira de Letras, tá? Ele nasceu no Maranhão, mas se mudou para o Rio de Janeiro, porque naquela época que ele nasceu, 1886, era a capital e tudo funcionava aqui, né? Tudo acontecia aqui. Ele, como um culto, um literato, né? Aqui era onde ele ia conseguir expor as suas obras e conseguir trabalhar como jornalista, né? Era na capital que tudo acontecia. Então, ele chegou a ser membro da Academia Brasileira de Letras, que nomeava ele como jornalista, crítico, contista, memorialista, autodidata, grande leitor, acumulou grande erudição que utilizava nas suas crônicas. O que ele fazia de melhor, né, eram as suas crônicas. A certa altura da sua vida, ele, com minguadas em economias, o que ele fez? Ele passou a escrever crônicas, né? Como nas palavras aqui da FEB, que esse texto aqui tirado da FEB, xistosa, a respeito de várias personalidades eminentes naquela época. Só que, para fazer isso, ele começou a escrever com um pseudônimo de Conselheiro 20. Ele não queria ser reconhecido, porque o que ele escrevia era pesado, mexia com a sociedade, mexia com aquelas pessoas importantes ali, ó, que eles citam Medeiros e Albuquerque, era uma família importante, que ele começou ali a escrever, aquilo virava a fofoca da sociedade, né? E quem é o conselheiro X, quem é o conselheiro X, e isso foi aguçando, e assim ele foi ficando conhecido como esse cronista que mexia ali com a sociedade daquela época. Mas, chegando na sua mais-idade, ele adoeceu. Humberto de Campos adoeceu. Ele não tinha posses, né? Ele era uma pessoa simples, humilde. E, com a doença, ele teve grande dificuldade de trabalhar. Ele começou a se fechar, né? Muito. Ele morava numa pensãozinha, muito adoecido, não conseguia mais escrever como antes, continuava ainda fazendo alguns editoriais para alguns jornais, escrevia ainda alguma coisa, mas começou a sentir o peso da dor e do sofrimento, da solidão, além da dor da própria doença que ele foi cometido. Nesse momento, é a primeira transformação de Humberto de Campos em vida. Ele começa, né? Aí diz aqui, ó, a alma sofredora do país, todos aqueles leitores que gostavam muito dele e seguiam ele, buscaram ativamente Humberto de Campos e dele recebeu consolações e esperança. Por quê? Ele passou a receber cartas dessas pessoas que admiravam muito ele, e que estavam se identificando com aquele sofrimento dele, porque ele passou a espelhar o sofrimento dele nas crônicas que ele estava fazendo, que eram, às vezes, até diários dele, que ele abria, né, e publicava como crônica. Então, começaram a se envolver ali com ele, se identificar naquele sofrimento, e começavam a trocar cartas com ele, ora pedindo conforto para ele, ora dando conforto para ele. Humberto de Campos, ele era cético, né? Ele não se designava de nenhuma religião. Ele dizia que ele acreditava em Deus ou numa força maior, mas que ele não acreditava nas religiões. E o interessante, essa narrativa que eu vou fazer agora, ela está num livro que depois eu vou mostrar. E o interessante é que três pessoas que Humberto de Campos conhecia
começaram a mandar cartas para ele, dizendo para ele procurar o espiritismo, né? Por que ele não procurava o espiritismo, já que a medicina do mundo já não tinha mais salvação para ele? Lu, tem alguém querendo entrar. Mas eu não tô não, como co-host. Não tá aparecendo para mim. Já botei, já. Depois eu vou acertar. Então, essas pessoas começaram a mandar carta para ele, né? Falando para ele, por que você não busca o espiritismo? Foram 3 pessoas que falaram isso para ele. O espiritismo, na época, né, estava começando, né? Chico estava começando a publicar, estava começando a ganhar notoriedade. Também era outro burburinho da época que estava muito na sociedade. E aí, o que aconteceu? Ele foi morar numa pensão e ele publicou essa crônica aqui, ó, em resposta a essas pessoas que falaram para ele procurar o espiritismo. Ele abriu o diário dele e falou assim, ó, em resposta e respeito a vocês, eu vou contar para vocês. Aí tá, crônica publicada em vida por escritor em 1933 no Diário Carioca. Uma das últimas publicações que fiz nesta folha antes que a gripe me pusesse nocaute. Constou apenas da transcrição de alguns trechos do meu diário. Ele abriu o diário dele. Relativo a 2 meses de 1931, teve como mesmo título Diário de um Enterrado Vivo. Esse foi o título que ele deu para o diário dele. Olha a tamanha angústia, né? Dá para a gente perceber a tamanha angústia que ele passava. 10 ou 12 cartas me vieram à mão, trazendo cada qual uma palavra de solidariedade, de conforto, pessoas que jamais vi, corações que jamais palpitaram nas proximidades do meu, deixaram seus cuidados cotidianos e gastaram o níquel do seu pão ou do seu cigarro para mandar aquela carta para ele, né? Ele se sentia acolhido. Mesmo diante daquela dor, ele se sentia acolhido. Pediam para ele se chegar à presença de Deus, né? Falaram para ele se aproxima de Deus, né? Para você poder sentir a salvação, para você poder sentir nesses teus últimos momentos, né? Um pouco de suavidade na sua dor. Por que não tenta o espiritismo? Está aqui grifado. Porque se a ciência dos homens lhe tirou a esperança, né? Por que não tentar o sobrenatural? E ele vai contar o que aconteceu. Ele conta que no domingo de 14 de agosto, um mês mais ou menos, a Madame F, que é o nome que ele dá para essa pessoa, dona do estabelecimento da pensão que ele morava, ela era protestante, mas o marido dela estava conhecendo e se envolvendo com o espiritismo e ela acompanhava ele. Esse diário dele, eu vou colocar lá no nosso grupo, tá? Vai ser o nosso texto complementar desse estudo nosso de hoje, porque é muito interessante ler essa página dele inteira. Eu só trouxe aqui um trecho para a gente poder fundamentar a construção da nossa ideia do que passou Humberto de Campos antes do seu desencarne, para a gente poder ver a transformação desse espírito. O que aconteceu? A Madame F era protestante, mas acompanhava o marido dela nas reuniões mediúnicas. E ela fala para ele, olha, eu também não acredito não, mas eu tenho visto muita coisa acontecer lá. Eu tenho visto os espíritos passarem receitas e as pessoas se curarem. Então, por que você não tenta? Bota teu nome para mim no papelzinho, igual a gente faz hoje, né? Bota teu nome para mim no papelzinho que eu entrego lá no centro. E assim ele fez, botou o nome dele no papelzinho, botou tudo, né? Meio desacreditado, mas vamos lá, né? Por que não? Botou. Passou uma semana, nada. Passaram 2 semanas, nada. Passaram 3 semanas, nada de resposta. Até que no final da 3ª semana, ela vem muito tímida, bate na porta dele e fala para ele assim, olha, você deve estar chateado comigo, né? Mas você não pensa que meu marido esqueceu de colocar teu nome lá ou de pedir para os espíritos para que te mandasse uma receita? Não foi isso não. Sabe o que foi? É que os espíritos falaram que teu caso não tem cura. De fato, você está prestes a desencarnar, ela não falou desencarnar, né? Você está prestes a morrer e eles não têm nada a fazer a esse respeito.
E ele termina essa página desse diário dele desse jeito, ó. Aí está uma explicação sincera e leal aos espíritas que me escrevem, interessando-se pela minha saúde. Eu bati, embora sem fé, ou mandei bater por mão alheia a porta em que todos recebem esperança e consolação. E o que de lá me veio foi ainda como vem a desilusão e a dor. Ele entendeu que ele não foi recebido, né, na porta que todo mundo dizia que buscava esperança, ele não foi recebido, provavelmente continuou ou mais até desacreditado. Ele diz que ele ficou muito nervoso, passou mal nesse dia, né? E aí no final ele coloca assim: eu creio ou não creio, né? Porque se ele tivesse acreditado naquilo, justificava ele estar se sentindo mal. Mas como ele não acredita, por que ele estava se sentindo mal, né? Então ele próprio fazendo essa interrogação. Ele desencarnou pouco tempo depois, né, no final daquele ano, e 3 meses depois de desencarnado, ele começa, através de Chico Xavier, que era muito jovem, olha, 24 anos, essa é a foto que eu consegui, acho que mais jovem do Chico, 24 aninhos ainda, ele começou a escrever e a mandar mensagem e escreveu o livro Crônicas de Além-Túmulo. Foi o primeiro livro que Humberto de Campos manda da espiritualidade pela psicografia de Chico. E foi uma verdadeira explosão na sociedade. Que os jornaleiros, olha aqui, eu achei interessante isso, os jornaleiros, para vender a notícia, gritavam assim: mensagem de Humberto de Campos depois de morto, extra, extra, mensagem de Humberto de Campos, ele era conhecido, né? Humberto de Campos depois de morto. E depois disso, pouco tempo depois, eu estou resumindo, tá, gente? Para a gente poder entender só quem é esse autor maravilhoso e o que ele passou, né? E a transformação que a gente vai ver dele no capítulo do livro, no primeiro. Um tempo depois, a família dele, né, de Humberto de Campos, muita gente conhece isso, processou o Chico e processou a FEB, porque queriam os direitos autorais, né? Já que dizia que o livro era do Humberto de Campos, queriam os direitos autorais dos livros, né, que levavam o nome dele. Esse livro aqui, A Psicologia Ante os Tribunais, que é um livro que esse aqui, maravilhoso, tá? Para quem é da área do direito, então, porque ele traz o processo inteiro, esse processo que a família abriu, e traz um monte de outras colocações de várias pessoas, favoráveis, contra, traz um pouco dessa história, traz esses diários dele, que são muito ricos, né, de informação. Então, tudo isso está nesse livro, Psicologia Ante os Tribunais, do caso Humberto de Campos. Depois disso, a FEB, né, e a FEB ganhou a ação, e só que Humberto de Campos ficou muito constrangido, parou de assinar, depois ele ficou um tempo sem mandar mensagem, né? Ficou um tempo sem enviar, e quando ele retorna com o pseudônimo de Irmão X. Ele não queria mais ser reconhecido para não causar mais, né, o que ele achava que tinha causado, principalmente ao Chico, né, e à Federação e ao movimento espírita como um todo. Essa é a pequena resumida história do nosso maravilhoso autor espiritual. Agora, nós vamos entrar no prefácio do livro, que tem como título Na Escola do Evangelho. E a gente já vai perceber a grandiosa transformação desse espírito. Esse prefácio é do Boa Nova, tá? A gente já vai perceber a maravilhosa transformação desse espírito. Como que ele percebeu, né? Como que ele perdeu o véu quando chegou no plano espiritual e percebeu todas as verdades, né? E acessou esse arquivo maravilhoso sobre os evangelhos de Jesus, sobre as passagens, e se tornou um espírito evangelizado. Vamos lá. O nosso estudo do livro, né? Principalmente esse de Humberto de Campos, não tem como a gente não ler, se não tudo, pelo menos alguns trechos que são muito ricos, né? Então, eu sempre coloco aqui um trechinho. Normalmente eu não leio tudo, né? Eu tiro alguns trechos, mas nesse capítulo aqui inicial eu acho importante a gente ler.
Ele começa assim, ó, oferecendo esse esforço moderno ao leitor amigo, julgo prudente endereçar-lhe uma explicação quanto à gênese dessas páginas, quanto à origem dessas páginas. Dentro delas, eu sou o primeiro a reconhecer que os temas não são mais os mesmos. Não são mais os mesmos de quais? Daqueles que ele escrevia em vida. Os que se preocupam com a expressão fenomênica da forma não encontrarão o mesmo estilo. Vocês não vão encontrar mais a mesma pessoa, o mesmo espírito, o mesmo escritor aqui. Eu sou um espírito transformado. Em período algum, faço referência de sabor mitológico. O que eu conto não é mito. O que eu vou contar aqui é tudo verdade. Eu vi. Da forma, não encontrarão talvez o mesmo estilo. Em período algum, faço referência a sabor mitológico. E naqueles velhos amigos que, como eu próprio no mundo, não conseguia atinar as realidades da sobrevivência, surpreendo por antecipação as considerações mais estranhas. Alguns perguntarão se foi promovida a ministro evangélico. Semelhante admiração pode ser natural, mas não é justa. O gosto literário sempre refletiu as condições da vida do espírito. Olha, ele já está colocando poesia aqui no que ele está falando. O gosto literário, como assim, funciona para todos nós, né? O que a gente fala, o que a gente pensa, o nosso comportamento, tudo se reflete no espírito, né? O nosso espírito reflete nos nossos gostos, né? Naquilo que a gente se envolve, a essência do nosso espírito. E aqui ele está dizendo, não é mais o mesmo espírito, então o gosto literário também não é mais o mesmo. Não precisamos muito exemplos para justificar o acerto. Minha própria atividade literária na Terra divide-se em duas fases, ele já reconhece. Na Terra, que ele está falando no período que ele estava encarnado ainda, ele reconhece as duas fases, a fase anterior à doença e a fase posterior à doença. As páginas... Às vezes eu me enrolo aqui. As páginas do Conselheiro 20 são muito diversas das que fazem as emoções novas, que a dor, como lâmpada maravilhosa, já reconhece a dor que naquele momento que a dona da pensão disse para ele que ele haveria de morrer, não teria jeito, né? Era essa o plano reencarnatório dele, naquele momento ele não compreendeu, ele se achou deixado de lado, né? Por Deus ou pela espiritualidade, aqui ele já reconhece a dor como um instrumento de transformação. Já demonstra aqui que já reconheceu a dor, né? Que naquele momento ele não reconhecia assim, mas que aqui ele já reconhece como um momento de transformação. Sempre fica aqui em cima, eu não consigo ler. Eu não consigo ler a primeira fase, mas para agradar, acho que é escrever, né? Mais o de escrever com proveito. Sei quão singelo é o esforço presente. Entretanto, desejo que ele reflita o meu testemunho de admiração por todos aqueles que trabalham pelo Evangelho no Brasil. Nas esferas mais próximas da Terra, nossos labores por afeiçoar sentimentos, a exemplo do Cristo, são também minuciosos e intensos. Ou seja, né, ele está falando de quem trabalha aqui, em nome do Cristo, e está falando aqui também a gente trabalha bastante em nome do Cristo, nossos labores são intensos e minuciosos. Escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. Até hoje nós temos notícias de cada vez mais tem se fundado, tem se criado na espiritualidade escolas voltadas para o estudo dos evangelhos de Jesus. E é isso que ele está falando aqui. E o título desse prefácio é Na Escola do Evangelho. É lá, numa dessas escolas, a gente vê isso em várias narrativas, numa dessas escolas que ele se matriculou e ele teve acesso a todos esses registros dos ensinos da passagem de Jesus. E eu, que sou agora um discípulo humilde desse educandário de Jesus, reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore. Folclore aqui não no sentido de historinha, né? No sentido de cultura, porque folclore é cultura, né? E ele está dizendo, tem a cultura também no plano espiritual. Os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos,
praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições. E a gente vai ver isso em em alguns capítulos do Evangelho, que além dos 12, né, daquele colégio apostólico ali, escolhido por Jesus, que teve a sua razão de ser, haviam outros discípulos, né, que não ganharam tanta notoriedade nos textos do Evangelho, mas tiveram, sim, uma representatividade muito grande ao lado de Jesus. Sobretudo algumas mulheres. A gente vai ver isso, Joana de Cusa. Os efeitos heróicos abençoados, muitas vezes anônimos, encerram aqui profundas lições que encontramos forças novas. Todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Ele vivenciou as passagens, ele foi lá e viu, né, com os seus olhos, ele não simplesmente leu, ele viu, foi lá. Nenhuma delas é símbolo superficial. Inumeráveis observações sobre o mestre e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros, igual a gente que está aqui agora, né, estudando Jesus. Dos milhares de episódios desse folclore do céu, olha, milhares, gente, milhares, imagina. Ele não está usando a palavra milhares aqui como força de expressão. Vocês imaginam a quantidade de informação, né, que tem, porque não é só, né, também como diz o Haroldo, não são só os 3 anos que Jesus fez a sua caminhada pública, não são só os 33, 34, 35 anos de vida dele, mas, com certeza, tem registrado nessa escola do Evangelho do Plano Espiritual o que antecedeu essa vinda de Jesus, né? Com muita certeza, porque A Caminho da Luz, né? Muitos outros livros trazem informações que são muito anteriores, né? Então, os autores, né, no caso de Emmanuel, que também com certeza teve acesso a esse acervo maravilhoso, pôde retirar daí a substância das suas mensagens. Então, com certeza, milhares aqui não é força de expressão. Os feitos foram muitos e, com certeza, estão todos lá registrados. Dos milhares de episódios desse folclore do céu, consegui reunir 30. O livro Boa Nova tem 30 capítulos. Que me conhece a sua atenção. Concordo que é pouco, mas isso se deve valer como tentativa útil, pois estou certa de que não me faltou auxílio indispensável. Hoje não, olha que bonita essa colocação dele aqui. Hoje não mais cogito de crer, porque sei. Antes, né, em vida, ele ficava cogitando, quando ele colocou lá a última frase lá no diário dele, eu creio ou não creio, né? Ele ficava se questionando, né? Cogitando se ele acreditava ou não. E aqui ele está dizendo, hoje eu não mais cogito de crer, porque sei. Ele hoje vivencia isso, né? Parece Paulo falando, né? Não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Olha que forte. Tem alguém entrando. E aí ele lembra que um dia, né, ele estava conversando com os amigos e aí outros classificavam Jesus como a rocha dos céus. Eu acho isso aqui também muito interessante. Ele cita já, né, passagens dos evangelhos com uma profundidade de conhecimento já muito grande, né, em pouco tempo. Como a rocha do tempo. Sorri e passei. O que ele está dizendo aqui? Eu ouvia pessoas falar de Jesus, né, como a rocha do tempo, e eu sorria e passava, quanta asneira, né? E aqui ele está dizendo, hoje eu sinto a rocha, né? E Jesus, Deus, né, no Antigo Testamento, várias passagens dos antigos profetas se referem a Deus como a rocha, né? E Jesus é tido como a rocha também porque é tido como a firmeza do ensinamento de Deus, né? Ali você encontra a firmeza impenetrável, né? Indissolúvel dos ensinamentos de Deus. Então, essa característica da rocha representa isso, ensinamento firme, ensinamento que não é fácil impossível de você quebrar, por isso que é a rocha. Hoje, porém, já não posso sorrir nem passar, pois sinto a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração. Atolado no pântano de misérias seculares,
E aqui estou para lhe prestar o meu preito de reconhecimento com essas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotamente na causa divina de luz e redenção. Eu coloquei aqui o trecho de Mateus que fala: todo aquele, pois, que ouve essas palavras, minhas palavras, aqui é Jesus falando, e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha. Mais uma referência de rocha, como os ensinamentos do mestre. Jesus vê que no vaso imundo do meu espírito aqui, ele coloca nas entrelinhas outra passagem, que é essa que está aqui, ó. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro são cheios de ossos e todo tipo de imundície. O que eram esses sepulcros caiados? Eram vasos que eram colocados dentro deles restos mortais, e tinha-se, né, era comum que se por fora que se pintasse, que se adornasse, né, mas por dentro só tinha podridão. Jesus se referiu aos fariseus hipócritas dizendo isso. E é isso que ele está se referindo aqui de uma forma muito sutil. Jesus vê que no vaso imundo do meu espírito penetrou uma gota do seu amor desvelado e compassivo. O homem perverso, que chegava da terra, encontrou o raio de luz destinado à purificação do seu santuário. Ele ampara os meus pensamentos com a sua bondade sem limites. Está acabando. A ganga terrena ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. Mas como Bartolomeu, aqui ele cita, Bartolomeu era um dos discípulos, nós vamos ver também uma passagem, discípulo do Bom Ânimo, né? Bartolomeu também tem uma conversa muito íntima com Jesus, é uma passagem muito bonita. Bartolomeu tinha uma característica, tinha um sentimento, uma situação depressiva. E ele conversa com Jesus, e desde então Jesus traz para aquele espírito, né, um olhar novo para o mundo, e ele ganha uma boa vontade, né, um bom ânimo de viver. Por isso é Bartolomeu como discípulo do bom ânimo. Mas como Bartolomeu, já possuo o bom ânimo de enfrentar os inimigos da minha paz, que se abrigam dentro de mim mesmo. Agora, para consolidar a estranheza de quem me lê, né? Para sacramentar a estranheza de quem está me lendo, está achando estranho a minha escrita, com sabor de crítica, tão ao gosto do nosso tempo, justificando o substancial das palavras, eu vou citar Marcos, né? Se tornou um estudioso dos evangelhos. Eu vou citar Marcos, o apóstolo Marcos, que diz: e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Nós vamos estudar isso aqui também. Ele colocou essas duas passagens do Evangelho para justificar a obra, né? Ele está dizendo aqui. E sem parábolas nunca lhes falava. Jesus ensinava em parábolas, mas para os seus discípulos ele falava de forma muito clara e em particular. E é isso que Humberto de Campos vai trazer para a gente, justamente essa fala, esses diálogos maravilhosos de Jesus com seus discípulos, na intimidade dele com os seus discípulos, que não estão no Evangelho, né? E o apóstolo João, quando afirma, e aí João, lá no capítulo 21, fala isso: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e que se cada uma de si fosse escrita, eu cuido que nenhum livro do mundo poderia conter o que se escrevesse. Olha, corroborando aquilo que eu falei, né? Quando ele coloca lá milhares de acontecimentos, milhares de passagens, que ele não está usando de força de expressão. A mesma coisa fala João aqui no evangelho dele, que muitas coisas fez Jesus, mas eu não vou poder trazer tudo, porque se eu trouxer tudo que Jesus fez, não há livro no mundo que comporte essas informações. Então, tudo se encaixando, né? E por último, e é só, olha que simples ele, gente, é só isso. Como se vê, não faço referência aos clássicos da literatura, que muito provavelmente, como um erudito, né, como um escritor, como um filósofo, ele devia se referir a muitos clássicos, né, da literatura antiga. Ele fala: não me refiro mais, não é mais isso que me interessa. Eu cito Marcos e João.
é que esse finalzinho aqui, para mim, é maravilhoso. É que existem espíritos esclarecidos, com muito conhecimento até, né? Muita cultura, e espíritos evangelizados, que é muito diferente, né? De você absorver muita cultura, muito conhecimento, é muito diferente de você evangelizar o seu coração. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos. Não quero mais ser um espírito que demonstra conhecimento, erudição, boa escrita. Não. Eu quero ser um espírito evangelizado nas mensagens, nos ensinamentos de Jesus. E que todos nós aqui, né, acho que não está diferente, estamos na mesma busca que Humberto de Campos por essa evangelização dos nossos corações. E através desse estudo do Boa Nova, que é um estudo riquíssimo, que traz Jesus para perto da gente, passagens emocionantes, passagens que sensibilizam o nosso coração, eu tenho certeza que a gente não vai sair daqui um dia sem sentir essa emoçãozinha. Isso que eu separei para a nossa introdução de hoje, meus queridos. Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar, quer fazer alguma colocação? Enquanto eu bebo uma aguinha. Elaine? Oi, fala, Arthur. O que me chama a atenção é o tempo, né? Que ele foi muito curto do desencarne dele para ele começar a fazer curso, editar o primeiro livro, não é isso? Foi pouco tempo. Pouco tempo. Mas, olha, isso é uma opinião minha, tá? Não vi isso em referência de livro nenhum. Uma opinião minha. A gente vê em histórias de muitos, né? Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, né? No início do contato deles, inclusive os dois eram de famílias católicas, né? No início do contato deles com o espiritismo, foi muito resistente. Eles foram muito resistentes, né? Mas eles conseguiram, esses dois espíritos que eu citei, eles conseguiram em vida, ainda, né, nessa última vida que a gente conhece deles, abrir o coração e deixar penetrar, sim, a verdade, né, do Consolador Prometido. Né, assim, Humberto de Campos, para mim, já vinha, né, com esse conhecimento. Ele só não conseguiu, né, nessa vida ele não conseguiu, porque é muito difícil a prova da matéria, né? É tão difícil, um exemplo que eu gosto de falar muito aqui da dificuldade que é o espírito encarnar, principalmente o espírito com grandes missões, né? Que, por exemplo, Kardec tinha um espírito encarnado contemporâneo dele, pronto, preparado, né? Que era Leon Denis, para assumir a missão caso Kardec não conseguisse, caso ele sucumbisse. E Kardec, né? Então, a gente não imagina Kardec vindo com a missão que ele veio de trazer o Consolador Prometido e passar pela possibilidade, né, espiritualidade, pensar na possibilidade dele sucumbir à missão. Mas, como era uma missão gigantesca, né? Trouxe a terceira revelação para a gente, prometida por Jesus, a missão não podia falhar. O espírito podia falhar, mas a missão não podia falhar. E muitos a gente vê, né? Muitos a gente vê que não conseguem. Então, assim, pela grandiosidade de Humberto de Campos, pelo conhecimento, por essa facilidade depois que ele teve, né? Eu acho que ele veio em missão. Mas continuou a missão dele no plano espiritual de uma forma maravilhosa, né? Eu tenho a sensação de que a missão dele era até para o após o desencarne, porque eu tenho essa sensação de que a espiritualidade precisava de alguém, de espíritos, né, com uma linguagem mais, assim, vamos dizer, mais terrena, né, de fácil de se entender aqui. E parecia que ele já foi logo aproveitado, né, com o conhecimento que ele tem, de escritor, e já começar a ditar, claro, sempre com o apoio, né, de Emmanuel, não sei, de repente... Sim, sempre sob a supervisão.
Muito boa observação, Arthur. Obrigada. Carlinha, quer falar? Está com a mãozinha levantada? Assim, é o seguinte, né? O livro Boa Nova é um livro assim que supera toda e qualquer expectativa, né? Um autor como Humberto de Campos provavelmente já estava muito preparado para poder descrever isso. A técnica Humberto de Campos já tinha, né? E, inclusive, exercitou essa técnica enquanto encarnado, né? Talvez o que faltasse para ele era o despertar. Então, eu acho que é por isso que ele tão rapidamente conseguiu assimilar, porque assim, esse conhecimento do evangelho profundo que Humberto de Campos tem, ele não recebeu depois do desencarne, da última encarnação. Isso provavelmente era coisa que ele já tinha adquirido antes. Né? Assim, eu não sei se vocês viram ontem a nossa palestra com o Tiago, eu estava até conversando, até com o próprio Tiago, isso, e com o Ítalo, com a Elaine também, com a Lu. Assim, a sensação que eu tenho quando eu vejo o Tiago, que é um menino que está aqui encarnado com a gente, né? Falando, é que quando ele fecha os olhos e fala daquela forma vigorosa, a sensação às vezes que dá é que ele está reproduzindo uma cena que ele está vendo. Isso, um espírito na condição de encarnado aqui com a gente. Fica imaginando um Humberto de Campos desencarnado, onde já não há mais as algemas da matéria, né? E onde ele realmente está imerso naquela cena ali e colocando isso, porque assim, acho que a grande sacada de Humberto de Campos é estar imerso naquela cena e descrever esse evangelho tão puro e tão amoroso com a técnica que ele já tinha aqui na Terra. Entendeu? Então, assim, eu penso muito assim, tipo Elaine. Talvez não seja que ele tenha sucumbido, não necessariamente, né? Tipo Kardec, Kardec tinha Leon Denis para substituir. Não necessariamente Humberto de Campos tinha alguém para substituí-lo, porque como o evangelho não aflorou enquanto ele estava encarnado, não quer dizer que ele, de alguma forma, entre aspas, fracassou. Talvez fosse necessário que Humberto de Campos fosse Humberto de Campos para ter o respeito enquanto doutor da letra, né? Enquanto acadêmico da Academia de Letras, o respeito para quê? Para que na erraticidade ele conseguisse colocar de forma mais fácil, pelo respeito que ele já tinha, as luzes do evangelho na escrita dele. Entendeu? Então, assim, olha, todos os livros de Humberto de Campos, né? Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é belíssimo, é de uma sensibilidade. Muito. Quem assim, sabe faz o próximo estudo dele? É ruim. Então, assim, eu acho que é por aí. Eu acho que não necessariamente ele sucumbiu, né? E, assim, não necessariamente. Eu também acho que a não. Vivência mas eu acho que ele já tinha acesso ao evangelho, né? Ele já tinha conhecimento, mas ele não conseguiu deixar aflorar isso nessa vida, né? Porque... Ou talvez ele tenha precisado deixar vir à tona somente o escritor. Né? O importante... Para que ele tivesse respeito de quem fosse lê-lo depois. O importante, e a gente vai aprender isso em alguns capítulos, Jesus vai colocar isso para a gente, né? Que o importante, assim, a gente não tem como a gente, né? Ainda mais nós espíritas, né? Fugir dessa pesquisa, né, que a gente faz. Mas o importante é a essência maravilhosa da obra que esse espírito trouxe para a gente. Né? Isso é que é o importante. Tem algumas questões que a gente acaba, né, tendo essa curiosidade, mas o mais importante é isso, a obra maravilhosa que a gente vai ver, profunda, que Humberto de Campos trouxe para a gente. Né, amiguinha? Obrigada, amiguinha. Ítalo, quer falar, meu amigo? Não, amiga, a Carla já contemplou o que eu iria falar, tá ótimo.
Então tá bom. Então, meus queridos, obrigada pela participação de vocês. Sintam-se à vontade, tá? Para perguntar lá no grupo, para tirar dúvida ou no privado. Aqui também sintam-se à vontade sempre para falar, para trazer questionamentos depois. É essa construção que a gente faz, tá? Eu estou aqui, como eu falei no início, como uma facilitadora. Facilitadora não é aquela que traz o conhecimento, é aquela que aprende junto, que faz um resumo e estuda junto. Então, essa troca de ideia, isso tudo a gente vai construindo juntos ao longo desse estudo, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então, a gente pode fazer uma prece para encerrar o nosso primeiro dia de estudo. Quem quer fazer a prece para a gente? Obrigada, Raquel. Faz então, por favor. Então, amado mestre, amigos queridos que estiveram conosco, somos muito gratos por começarmos uma tarefa nova. Como Paulo sempre nos lembrou, precisamos nos evangelizar. E como Humberto de Campos agora também frisou aí, precisamos fazer com que os nossos corações absorvam totalmente tudo aquilo que já sabemos, né? A gente só precisa relembrar, né? Como diz também um outro poeta, né? A lição a gente já sabe de cor, só nos resta aprender. Então, que com o correr dos dias e dessas lições maravilhosas desse livro, nós saibamos aprender. Obrigado, Jesus, e que esteja conosco no trabalho da noite e na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, meninas. Obrigada, amigos. Terça-feira que vem estamos juntos de novo, tá? Beijo, fiquem com Deus.